Professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba, da Unesp, para assumir a palavra. Borba. O professor Marcelo de Carvalho Borba é licenciado em matemática, mestre e doutor em educação matemática nessa mesma área, pela Cornell University, Estados Unidos. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em educação matemática da Unesp, Rio Claro, programa do qual fui coordenador por mais de 6 anos e onde coordena o grupo de pesquisas GPI. É livre docente em educação matemática. Já foi professor visitante e ministrou palestras como convidado em 11 países. Autor de diversos artigos e livros no Brasil e no exterior. Participa de comissões em nível nacional e internacional. Moderação. Desenvolve pesquisas na área de metodologia de pesquisa qualitativa, modelagem e tecnologias de informação e comunicação. Esse é o resumo do que ele mandou para mim. Eu não mandei nada. Bem-vindo, professor Marcelo. Obrigada. Com licença. Bom, ainda bem, primeiro não mandei nada, mas ainda bem que ela leu isso tudo, né, para alguém ainda ver se fica acordado. Falar depois do Johnny é uma encrenca, né? Como é que vai falar depois do Johnny? Entendeu? Assim, aí ela já disse esse negócio todo, fala assim, mas ele tem alguma coisa para falar aqui, né? Mas ela esqueceu de falar, vai embora não, ô caipira. Entendeu? O cara que ele vem para aqui com canivete, ameaça todo mundo, quem não ri, ele puxa aquele canivete lá, né? O cara quase que caía daqui, eu fiquei com essa ideia também. Assim como ele falou de cachaça, eu achei que era para mim, eu vou falar daqui, não vou cair, entendeu? Também, entendeu? Só para ele, né? Só nada, isso sempre, né? Mas não agora, né? Depois das 6, né? Aí a gente tem que levar o comandante Fred para uma excursão na cidade. Então, de qualquer jeito, é muito difícil de falar depois do Johnny. Vocês viram o que ele fez, cara? Eu nunca tinha visto isso. Ele usou educação matemática para modelar a modelagem matemática. Quer dizer, ele está quase usando teorias de educação matemática para dizer como que o matemático aplicado lida com o problema. É você, entendeu? Assim, na hora que você falou ali, né, na segunda da infinitésima, sei lá quantas transparências você teve, aí que você falou exatamente da ideia. Eu estou preocupado em aprender. Então, o matemático se coloca naquela posição do aluno. E é daí que vem essas ideias, quer dizer, de modelagem, elas são oriundas dessa prática do matemático aplicado, como ele, né, como Rodney, né, como Silvio, como vários outros, da onde a gente bebeu para tentar pensar em trazer modelagem, você entende, para a sala de aula. Não é assim? Hoje faz 19 anos, quer dizer que eu trabalho com alunos da biologia com 20, 30% da nota, e que é isso, eles têm que escolher o problema, têm que lidar com o problema, e eu tenho que dizer para eles, em mais da metade dos problemas, que eu não sei. E aí, quando eu não sei mesmo, eu falo, escreve pro Johnny, entendeu? E ele é problema dele, né? Ele anda lá com o CETESB e tal, vai ver como é que resolve isso. Eu falo, ó, tem um cara ótimo nessa área. Qual a área? Qualquer uma. A gente fala assim, escreve pro Johnny, entendeu? Aí ele vai lá e dá um jeito. Não, mas ó, os alunos escolheram agora a matemática da guerra e caíram em criptografia. Por sorte, nós temos o Henrique no departamento que lida com isso. Aí as alunas ficaram assustadíssimas, que é um problema altamente complexo, depois do beabá, né? Se eu apenas jogar 3 letras para lá ou tirar 2 para cá, mas elas ficaram encantadas, estudaram uma parte daquilo. E eu conversei com elas sobre o que aquilo era diferente sobre cálculo diferencial. Né? Assim, que é a emenda, que está lá, os 10 itens que tem que dar. O cálculo 0,6, não chega a ser um cálculo, não, um cálculo 0,6, ali, 6, 2, 1, 3, 2, algo assim, mas nem chega a essa noção de número real também. Mas é muito difícil falar, quer dizer, depois do Johnny, porque ele já falou até de tecnologia, que eu falei, eu trazer algo de novo, ele já chegou, já entrou na minha seara também. Muita coisa que eu posso falar é que ele só está contente de estar em Niterói porque ele vê o Rio, que é a cidade mais bonita do mundo, né? Então, por isso que ele está interessado nessa resposta, né?
Tá vendo? E ele fala, eu achei dos primeiros 9 minutos e 45 segundos que ele ia fazer a primeira palestra dele sem falar de Mojimirim. Mas depois ele falou 3 vezes, né? Então não posso deixar de falar que o Flamengo é o melhor time do mundo, e que o Mojimirim é assim, senão ia ser uma palestra sem falar do Flamengo e o Johnny sem falar de Mojimirim. Isso não pode. Entendeu? Já vi que a torcida, mesmo aqui em Rio Claro, você vê? Nós estamos pegando o Santos aqui em Rio Claro, está com o Neymar e tudo, já somos 3% da torcida aqui da Rio Claro. Mas, de qualquer jeito, o tema, né, a Dona Lourdes e a Norma queriam que eu falasse de modelagem de tecnologia, e eu resolvi utilizar uma tensão que eu faço disso com resolução de problemas, tentando colocar os contrastes e tal. E como eu já insinuei ontem na pergunta que eu fiz para a Maria Inês, quer dizer, eu trabalho com resolução de problemas. Eu estudo, eu leio, mas eu não escrevo sobre resolução de problema, ainda mais num programa como esse, que tem gente que faz isso muito melhor que eu. Então a gente não tem que ficar, não é assim, tem que tentar achar um nicho, né, no caso de tecnologia ou tal. Né? Agora, tem uma questão que eu vou pedir para a Norma colocar na apresentação, você entende, que foi a coisa assim, mais importante que eu vi, que foi conseguir fazer o Johnny escrever um livro, entendeu? Né? Essa questão ficou faltando. Porque o Johnny, né, assim, não tinha esse livro de matemática, educação matemática, fazendo com isso. E agora, a Ana Paula Malheiros, que foi minha aluna, já tem algo no currículo dela mais importante que eu, que é coautora do livro com o Johnny. Então eu tenho que ver se ele consegue aqui agora, vamos fazer outro livro aqui agora, entendeu? Para ver se eu consigo igualar com a Ana Paula, você entende? Porque não dá mais. Então o Johnny consegue, quer dizer, essa vitalidade dele passar para a escrita também, mas também com essa bagunça toda. E o livro não pode ser bagunçado, né? Então isso é uma tarefa difícil também, e hercúlea trabalhar com esse bagunceiro, mas é um dos pontos mais importantes. Que é muito difícil ter, quer dizer assim, pessoas com a capacidade matemática que ele tem, com a imensa formação dele e voltado para nos ensinar agora a educação matemática. Né? E eu vou começar, quer dizer, com essa uma ideia aqui, quer dizer, aonde eu estou apoiado, está no livro de 2005 da Springer com a Mônica, em que eu tento fazer um contraste entre problem posing. Ontem alguém veio com uma tradução interessante aqui, formulação de problemas, tá? Foi a Vânia. Resolução de problemas e modelagem. Tá? E citando outro matemático, que é dos matemáticos mais importantes na educação matemática, que é o Mogens Nissen, da Dinamarca, que escreveu em 72, quer dizer, sobre a crise de relevância do ensino da matemática. Então o aluno chega e às vezes fala, para que eu estou aprendendo isso a sério? Pergunta, mas não é o aluno só da terceira série, o aluno às vezes do primeiro ano chega, o aluno do terceiro ano da matemática, né? Eu faço às vezes, quando eu dou fundamentos da matemática elementar no terceiro ano, coloco um problema sobre derivada e vou insinuando, eles estão convencidos depois que a derivada é apenas uma aproximação, você entende? Né? Se a visão deles de limite não tem nenhuma operação que deve valorizar. Então a derivada é aproximadamente 4, é isso? É isso mesmo, professor. Eu falo, então aí eu vou desfazendo tudo aquilo que eu coloquei ou tal, e eles têm essa crise de relevância, não entenderam alguns dos jogos da matemática. E uma das possibilidades que o Mogens Nissen colocou muito, ele lida com isso, é a questão da modelagem, que em outros campos que não é educação matemática é conhecida como trabalho de projetos. Bom, a modelagem, enquanto estratégia pedagógica, ela surge da matemática aplicada. A tentativa de lidar com esse problema do óleo que ele falou, com o problema da cetese que ele falou, e a gente tentando didatizar. Por isso que eu discordaria daquela frase de ontem, né, que a Maria Inês colocou sobre o Vitor, não a Maria Inês defendeu isso, mas discordaria, não está aqui, não vou evoluir muito na minha discordância, não, tá? Porque às vezes também a pessoa escreve e teve, vamos dizer, outra questão, e o Vitor Vieira é também outro matemático muito importante na educação matemática. E problemas como esse, por exemplo, né, no caso da dengue, é um desses problemas, que às vezes a gente vai tentar trabalhar com biólogo, mas a Débora Soares, que está aqui doutorando, a ver, mas para trabalhar com a dengue, com biólogo, aí não dá nem para começar, ele nem sabia como fazer. Tá, mas tem um exemplo que eu vou deixar no próximo CERP, vocês chamam, que para ia ficar lá o tempo todo, acabei caindo, tá vendo? Você que olhou para cá, tá vendo? Aqui, né?
Daí ver se ele está prestando atenção. Mas a Débora Soares, que está aqui, quer dizer, nós fizemos 2 anos seguidos agora. Um dos sonhos do Nilson Machado e do Johnny também era começar um curso com equações diferenciais. Mas como é que vai começar com equações diferenciais para o aluno da biologia? Não, um sistema de equações diferenciais para lidar com o tal do problema da malária, que é um pouquinho mais fácil do que o do dengue. E aí, depois da gente fazer um monte de coisa, estudar um bocado de equações diferenciais, sem pedir ajuda para o Johnny, mentira, nós pedimos uma vez, e aí, e vendo um monte de outras coisas, a gente viu que só dava para usar o modelo de 1970. De lá para cá tem um monte de outros modelos, mas que aí a complexidade era absurda. Mas espera aí, no sistema de equações diferenciais, o cara sabe função, muitas vezes nem viu logaritmo, muitas vezes tal. Como é que vai lidar com isso? Entra a sinergia que eu queria estar colocando para vocês. É a questão de trabalhar modelagem com problemas complexos com o auxílio da tecnologia. Aí, o que a gente faz? A gente apresenta, fala, olha só, teve aqui um biólogo, outro, um matemático, e fizeram este modelo aqui. Tá? Então, no próximo você já tem quem chamar, que vai discutir essa questão, que é um problema, que aí se aproxima muito da resolução do problema, porque nós que escolhemos o problema com a esperança de que fosse estar próximo de um biólogo. Então, nós falamos, malária, o cara está interessado naquilo e tem matemática. Né? Tem essa vantagem. E aí, com esse problema, a gente apresenta no dia 1, você entende? Algumas das soluções. E começamos a analisar. Aí a gente introduz disfunção, introduz derivada. E lá pela metade, ele pergunta, vem cá, aquele TYDT que tem ali, entendeu? Não é esse TYDT que eu estou vendo no livro aqui, entendeu? Não sei. Descobre para ver se é ou tal ou contra. Ele está vendo, porque a gente está falando, olha, a taxa de variação é proporcional, tem esse parâmetro, tem esse tal. Ele vê que se mudar, por exemplo, o índice de picada do mosquito, o que acontece com a curva. Ele vê, mas e se aumentar a população? Ele vê que tem coisas que basicamente não alteram muito, você entende, aquela solução, mas ele vai analisando aquela questão. E no final, ele tem próximo do que a gente tem, são 70% daquilo lá, uns 80%, e a gente não conseguiu fazer isso, por exemplo, para introduzir a derivada ainda, ou para dar às vezes a gente consegue, que é conseguir trabalhar o problema fundamental do cálculo, a gente não conseguiu ainda fazer com isso. Mas a gente já conseguiu 80% e tal. Eu acabo de anunciar aqui a tese da Débora e vou deixar, senão não consegue nem defender, eu já vou falar tudo aqui, tá? Mas esse é uma das ideias que eu gostaria de estar trabalhando com vocês. Quer dizer, agora, em geral, é o que eu estou fazendo esse ano, por exemplo, para alternar o meu ensino também, para eu não cansar. A gente sempre corre o perigo como professor da gente se cansar da gente mesmo, né? Se a gente fizer a mesma coisa, não é assim o tempo todo. Mesmo que a gente acreditar mais, é bom a gente estar variando e tal. E eu trabalho, como já coloquei para vocês, no exemplo da matemática da guerra, que deu assim uma coisa horripilante e tal, né? Mas foi interessante no final. Eles vão tentando escolher um tema e tem que lidar com isso. Ok? E eu gostaria de dizer de uma experiência dinamarquesa, para a gente pensar, a gente só pensa em reforma de currículo, às vezes, na universidade ou no ensino médio, vamos tirar aquele tópico, vamos colocar aquele outro, vamos tirar aquele, vamos fazer outro e tal. E tem experiências na Dinamarca, algumas funcionam assim até hoje, em que o aluno chega na universidade e não tem disciplina. Ele vai chegar na universidade e vai estudar, entendeu? Ele vai ter que escolher um projeto, no primeiro ano, que envolva a ciência e sociedade. No segundo ano, no segundo semestre, desculpa, que envolva ciência e epistemologia. Aí ele vai decidir, ele vai fazer matemática e tal. É um aluno do ensino médio diferente do nosso também, tá? Ele já chega lá sabendo algum cálculo, etc. e tal. Tá? Mas aí ele vai fazer, basicamente, já direto um curso de cálculo com análise, um curso de estruturas algébricas, vai escolher que área que ele vai e vai escolher se ele vai fazer, além de matemática, porque ninguém se forma numa coisa só lá, nessa universidade, se ele vai fazer física, que é geral matemática e física, mas muita gente faz matemática e sociologia, matemática e artes, ou matemática e tal. A pessoa tem que se formar em duas questões, tá? Em várias das universidades dos países nórdicos por lá. Então, essa é uma universidade que a gente poderia estar pensando. Eu gostaria muito que a gente hoje, nos cursos de matemática, como nós temos hoje, a gente pegasse assim, um quinto período, que todo mundo falasse assim, ó, não pode, nada de TCC no final, a pessoa está indo embora. Tem que fazer um trabalho talvez no quinto período.
Falou, você vai ter que mostrar aquelas horas que você está estudando, estruturas, que você fez a disciplina antes ou tal, agora você vai estudar. Pode ser resolução de problemas, você pode escolher pode ter alguns projetos, mas você pode escolher algo também e ser aprovado. Mas você tem 15 dias para um docente aprovar. E aí vão decidir se é o João Pérez mais indicado de geometria diferencial, se é o Johnny, se é intensidade, se é o Marcelo, quem que vai estar lidando com aquele cidadão. Eu acho que seria algo interessante. Os nossos alunos, às vezes, estão fazendo muita lista de exercícios e estudando pouco. Né? E eles ficam tentando adivinhar que vai cair ou tal, ou pronto, ou no vestibular, nem vou dizer isso, né? O especialista em Enem, né? Eu tenho filho fazendo vestibular agora, aí tem cursinho de redação agora. Então, você já vai lá, tem um cursinho de redação. A redação da Unicamp você tem que escrever assim, entendeu? Mas a redação do Enem é assim dessa maneira, não é estilo literário, não, é como vai ser corrigido. Tá? É importante você colocar isso. Então, meu filho, que é ótimo aluno na escola tradicional, ou tal, que não tem nada disso que eu estou falando aqui, mas ele está fazendo um cursinho de redação sábados, entendeu? Porque na prova da Unicamp vai 30%, são 3 redações. E infelizmente ele tem como Unicamp, né, da universidade, né, que vem depois da Unesp como mais importante do Estado, e né, depois vem a Unip e em quarto a USP, né? Eu conto essa piada quando eu vou lá, primeiro, né, além do Flamengo, eu fiz a camisa da Unesp, né? Eu chego na USP para dar uma palestra e falo, a educação matemática de Rio Claro está muito preocupada com as questões sociais, com a periferia e tal, e nós estamos muito preocupados com toda a periferia que está em torno de Rio Claro, que vai da USP até Ribeirão Preto, entendeu? Rapaz, olha, mais ou menos a velha senhora bate as tamancas lá. Na Unicamp eu tenho uma versão também que o Lorenzato já falou que eu não posso mais dizer quando ele estiver presente, tá? Mas nós tínhamos aqui um complexo de ser interiorano aqui em Rio Claro, eu acho que já está superado nesses 19 anos que eu estou aqui, a gente não acreditava muito na gente mesmo, sabe? Era algo assim, tá bom, tá na cidade grande, sabe? Aí Campinas começou a achar e tal, e hoje em dia a gente não tem mais isso, mas era algo muito forte, você entende? Que sentia aqui, que incomodava quando chegava, eu achava que eu estava no melhor do mundo, e muita gente dentro da Unesp, vários repórteres, não achava que estava, porque estava no interior. Né? E eu acho que talvez tenha sido a vivência no exterior, onde as principais universidades não estão na cidade, são raríssimas, né? Colômbia e NYU, eu acho que não tem mais outras, tem nos Estados Unidos que seja importante, seja nas grandes cidades. É tudo Rio Claro já é até grande. Né? Então, de qualquer problema, um dos contrastes com a resolução do problema, com a modelagem, como nós fizemos no caso da Débora, quer dizer, no estágio agora e tal, mas é que a escolha do problema recai sobre a gente. Então, a gente mantém um certo controle maior do que no caso da modelagem e a gente, por outro lado, fica sócio da escola na questão do tempo. Né? A gente pode prever o conteúdo associado a cada problema. Quando eu trabalho com esse problema da Débora, a gente prevê o conteúdo. Quando eu trabalho, como o caso da CETESB, que o Johnny falou, em matemática aplicada ou com modelagem na sala de aula, eu não consigo prever isso. Agora, eu consigo prever que se a pessoa não se enganou, porque tem alunos que chegam mortos, você fala para escolher um tema, e ele fala, vou escolher um tema para agradar o professor. Bom, aí não tem jeito, é quase uma terapia, você fica dizendo, fazendo, mas o cara não tem mais vontade, ele perdeu a curiosidade. Provavelmente na escola, lá pela 4ª série ou algo do tipo, né? Ele falou, tem que sobreviver e vou perder minha curiosidade. Qualquer um que viva com criança pequena pode ver que eles têm cheio de problemas que eles querem resolver, que eles estão querendo estudar até os 9, 10 anos. Nem todos depois conseguem manter todos esses problemas depois, essa vontade de resolver problemas. E eu queria dar a informática, quer dizer, eu vou ganhar um pouquinho de tempo, eu falei muito do Johnny aqui de tempo, mas só falar um pouquinho dessa questão aqui da informática, quer dizer, vou pular isso aqui um pouquinho para falar de modelagem mais na resolução do problema. Que a gente, basicamente, a única tese, depois se alguém quiser eu aprofundo isso mais na época, no momento das perguntas, é de que a tecnologia não é neutra. No momento que eu passo a usar a informática, usar esse microfone, isso daqui, a minha palestra muda, mas quando eu uso informática, vai estar mudando o que eu posso pedir para os alunos. Se eu pedir aquilo que eu pedia só com lápis e papel, eu estou avacalhando o uso dessa mídia. Você entende? Né? Já que você fez gente interior, falar avacalhar também, né? Vem daqui da terra e é do Rio também. Mas, então a gente não pode, a gente tem que estar propondo problemas diferentes.
Problemas que sejam problemas com aquela mídia. Por exemplo, um problema com lápis de papel da forma de Bhaskara, por exemplo, que o Johnny adora, quer dizer, pode até ser problema para alguém com lápis de papel, mas definitivamente não é se você tiver, você entende, alguma calculadora ou tal, ou hoje em dia se você tiver um celular mais ou menos, melhor do que esse meu que eu tenho aqui, né? Você vai rapidamente, entra no Wolframa Alpha, bate aquilo lá e sai as raízes, sai a derivada, sai um monte de coisa que o aluno não sabe o que é. Né? Você nem precisa saber muito inglês. Tá? Ele às vezes já reconhece onde é que você está, põe uma espanholada lá, um negócio, e a matemática lá e traduz para você. Teve uma amiga minha que uma vez, recentemente agora, esqueceu uma determinada expressão, né, em geometria analítica ou tal, e aí 2 minutos ficou, é menos, é mais, o que eu faço aqui? E a aluna levantou a mão e falou, é menos. É menos. Não é menos, eu acabei de ver aqui no meu celular, entendeu? No site da Federal de São Carlos, que é menos, entendeu? A fórmula aqui e tal, então, ele colocou. Não é assim? Então, esse tipo de coisa, quer dizer, a gente ficar pedindo essa repetição de fórmula não está difícil, mas claro que tem um vácuo muito grande. O que propor? Eu sou não da escola, sou falando que as pessoas estudem. Aí ficar buscando esse problema, porque nós temos uma longa tradição de problemas que já estão resolvidos. Tem uma lista que eu participo que é muito engraçada. Agora as pessoas vão lá e ficam mandando a lista que tem de análise e sei lá onde e tal. Aí vai o outro professor e dá a resposta. Agora já tem um site, tem lista de análise aonde vocês quiserem. Entendeu? Assim, um monte de site ou tal, colocando. Você entra no Wolframa lá e o cara te dá a demonstração. Então, quer dizer, explicar aquilo e compreender aquilo é que vai ser nossa tarefa, mesmo que não seja com modelagem, com resolução do problema, no enfoque tradicional que seja. Dá um exemplo aqui, quer dizer, esse do ensino médio. Por exemplo, resolver essa equação, né, com lápis e papel, eu tenho basicamente uma solução. Eu aplico um logaritmo dos dois lados, etc. Tal, olha, está aqui a solução. Esse problema dado por um curso para professores e tal, à distância, não é? Eles vieram com 6 soluções, um utilizando tabela, outro utilizando, você entende, o gráfico, dizendo, olha, se o aluno não gostar disso ou tal. Então, no mínimo, a informática pode servir como uma porta de entrada para aquele aluno que é algébrico-fobia, analítico-fobia, e depois que ele veja aquilo, entendeu o problema, e agora depois ele vai demonstrar. A gente sabe que boa parte dos problemas em matemática não foram, quer dizer, resolvidos com o matemático olhando e saindo demonstrando. Ele antes entendeu o problema, ele volta e meia já sabia a solução. E a demonstração é uma confirmação, é algo que tem, é algo importante. E, parafraseando o Johnny aqui, se é que isso é possível, mas os matemáticos em geral, o paper não é aceito na primeira vez que ele manda para o periódico, certo? O paper volta com correções, às vezes com erros. O meu vice-orientador, que lá em Cornell tinha isso, era um matemático, um topólogo. Ele e um grupo lá fizeram uma análise no Mathematical Review de 80, 83 e tal, e viram que, assim, 30% dos resultados a demonstração não estava mais valendo, você entende? Ou era incompleta, ou tinha tido algo do tipo. Mathematical Review, a Bíblia americana criada para ir contra a Bíblia russa na época daquela questão ou tal. Então, eles fizeram isso, matemáticos profissionais. Ou seja, a gente, muitas vezes, a pessoa errar a última linha, pode chegar e pode dar errado para tudo. Então, a gente tinha que estar não só valorizando o erro, mas dizer, isso acontece em vários campos aqui. Por exemplo, eu acho que nesse caso aqui, a tecnologia digital com a modelagem pode ser mais do que 1 mais 1. Porque eu consigo fazer muito mais problemas do que eu conseguiria apenas com lápis e papel. Por outro lado, ela pode ser menos, gente. É muito difícil trabalhar com tecnologia na sala de aula. Tá? Eu tento há 20 anos, consigo várias vezes, posso dizer para vocês com satisfação. É muito difícil trabalhar com modelagem, mas trabalhar com os dois, a gente entra numa zona de risco completamente, às vezes, que a gente não sabe o que fazer. E os alunos, às vezes, falam, pô, você está propondo um problema e não está dando currículo. Então, você tem que estar dando currículo de alguma maneira, porque senão você perde seu eleitorado, né, seus alunos ali. Então, você tem que lidar com essa noção do contrato didático supra, né, assim, intergaláctico que os alunos têm, você entende, né, em termos de como que deve ser a aula. Né? E a nossa formação, a gente não sabe fazer isso. Né? A gente não teve esse tempo. Ou quando teve diz, não pode dizer que foi reprovado, pode dizer que não entendeu o conceito. Né? Imagina se eu, professor, vou dizer para o aluno, olha, agora com a sua pergunta eu entendi algo mais sobre derivada. O aluno vai dizer, esse cara não é bom não, né? Entendeu? Assim, né?
E se a gente não estiver fazendo algo com isso, a gente às vezes tem que falar, interessante, né? E ele acha que você está mentindo, mas você achou interessante mesmo. Ele te mostrou algo com uma tabela que você nunca tinha visto aquilo lá e que era interessante. Interessante, né? Bom, olha os temas que o outro escolhe. Guerra e outro câncer de próstata, certo, João? Tá? É 21 de novembro, está marcado checar. Tá? E aí, pronto, então, tem assim, e eles fizeram várias dessas questões ou tal. Vamos ver, eu falei, mas como era um grupo de mulher, eu achei que não era provocação, entendeu? Assim, eram 5 mulheres e um homem, mas eles fizeram um trabalho bacana, pesquisaram dados na internet, viram um monte de coisa, etc e tal, e vieram com questões, olha, dificilmente, isso aí daria para fazer sem a informática, mas não daria eles tentarem modelar isso numa reta e ver, de repente, que isso seria uma besteira depois de um tempo para fazer qualquer previsão. Eu falei, pô, vai ter 150% de sobrevida daqui a uns 10 anos, é isso? Nós vamos estar aqui, né? Vai estar saindo gente, né? Voltando, né? Assim e tal. Não, não é isso, eles viram. Aí, temas que não estavam, quer dizer, no currículo, eles falavam, professor, o que é isso aqui? Entendeu? Aí eu tive que falar com eles de logística, fui falando de assíntota, horizontal, eles já tinham visto um pouco, mas a gente já trabalhava vertical, e aí foi lidando com isso, ou seja, questão que não seria mais interessante, não é? Um modelo como esse. Aí pedi para eles depois também, deu uma questão, quando a questão é muito doida na prova, para não criar problema, foi com ponto extra, tá? Mas eu falo, faz rápido e faz essa extra, né? Aí eu pedi assim, eu quero, né, você vai falar assim, um fenômeno na biologia que possa ser modelado pela logística e que você me explique. Uns são mais matemáticos, outros são mais biólogos, né? Assim, é razoável, mas vários deles vão estar relacionando isso. O biólogo não precisa saber regra da cadeia, eu ensino, está no programa. Mas ele vai ter o MATLAB, ele vai ter o Wolfram e vai fazer aquilo. Agora, ele precisa entender o que é derivada. Ele precisa entender o teorema fundamental do cálculo. E eu volto um dia, não tenho tempo para chegar lá, né? Não está no programa também, noções de integral, está lá, tá ok? Então é algo assim que a gente poderia, talvez um pouco mais, está dizendo, a regra da cadeia faz assim, não vou pedir isso na prova, não vou te dar um problema desse complicado, mas é muito difícil para os alunos e para a gente fazer isso. A regra da cadeia é mais fácil corrigir, né? Chega novembro, a gente está cansado e tal, é mais fácil para a gente fazer isso. Mas a gente sai, né, da zona do conforto para trabalhar com isso e o conceito que a Miriam Fitiado trouxe, e que depois, quer dizer, a Rúbia Azulato e eu, a gente tem trabalhado dizendo, quer dizer, o que é zona de conforto para mim? Eu entro na zona de risco para trabalhar com modelagem, mas basicamente, às vezes, essa zona de risco é a minha zona de conforto. Eu não consigo trabalhar o tempo todo. Uma vez eu tirei licença-prêmio, um dos meus motivos da minha vida era parar um pouco de ensinar para um semestre para pensar, puxa, eu estou fazendo modelagem, resolução de problema, tecnologia, mas eu estou cansado de mim mesmo. Eu tenho que estar reinventando algo. E aí foram coisas com internet e tudo mais, e várias outras questões. Eu ia falar um pouco mais disso, mas não tem tempo, eu vou pular aqui só para duas últimas aqui. É que resolução de problema e modelagem são tendências, mas como alguém já disse aqui, a gente tem que estar usando mais de uma tendência. Dificilmente a gente vai estar usando uma apenas. Então, por isso que é muito saudável no Congresso de Resolução de Problema essa abertura para estar discutindo outras tendências, suas interfaces e tudo mais. Eu uso ambas, não é? E, para terminar com isso, quer dizer, fica aí uma pergunta, depois o pessoal de Resolução de Problema fala se vocês têm trabalhado, quer dizer, com a questão de produção do vídeo com resolução do problema. O Newton que estava aqui ontem, mas hoje está dando aula no Puríssimo, de uma das escolas particulares aqui, vai estar trabalhando, nós estamos trabalhando com vídeo e modelagem. E dentro do vídeo tentando fazer um problema. Então, esse ano, pela primeira vez eu pedi, mas falei que não ia dar nota, mas eles fizeram, além da versão escrita do trabalho, além da versão oral, eles fazem uma apresentação como essa aqui no Congresso, eles têm que produzir ou capturar um vídeo da internet e associar com o trabalho deles. Gente, foi a parte que eles fizeram coisas mais interessantes até o momento. Eu estou achando que é um grande caminho, tá? Botar daqui a 1 ou 2 anos, eu e o Newton comunicando para vocês aqui. Eu estava brincando com isso um pouco, mas chega a arrumar alguém melhor de vídeo que eu, é o Newton. Né? E a gente ofereceu um curso de extensão para os alunos que não sabiam fazer isso. E aí vai ter muita coisa, eu anuncio para vocês depois, a gente está pedindo autorização para eles para pôr o vídeo que eles fizeram. Uns não tem nada a ver, mas tem uns conversando sobre fractais aqui no campus, que é um negócio maravilhoso,
Entende? Aí você sabe quando o cara decora ou não. Eles estão conversando sobre fractais e dizendo o que ficou para ele, leram o livro do Rui Madison, leram outras coisas, acharam foto do Mandelbrot, e estão conversando e fizeram um vídeo conversando sobre matemática no campus. Né? Eu costumo dizer que a matemática, a gente vai ter resolvido esse problema do ensino de matemática quando eu chegar no sujinho e os alunos de matemática estiverem conversando sobre matemática. Os alunos da geografia falam sobre geografia. Os alunos da geologia falam sobre petróleo, falam sobre um monte de coisa. Os alunos da física muitas vezes falam de física. Os alunos da matemática dificilmente falam de matemática, todos do bacharelado, da licenciatura, ou falam sobre escola, ou falam sobre um teorema. Você não vê eles falando num ambiente social assim. Tá? E quando a gente chega falando numa festa, ele fala, ih, vai embora, estão falando de matemática lá, negócio de logística. Tá, gente? Muito obrigado. Tá?